O Maringatuba está de volta e neste terceiro bloco vamos conversar com o professor Edivaldo Eliezer, também diretor de operações e vendas da BJ Santos, sobre metas. Vendedor pressupõe metas. Quais são os compostos de uma meta? Bom, primeiro nós temos que entender um pouco o que é metas. Metas são objetivos, mas objetivos, planos, são semelhantes, são parecidos? São parecidos. Mas as metas são objetivos mensuráveis, ou seja, objetivos que podem ser medidos. Delimitados em um período. Delimitados. Precisamos escrevê-los, precisamos colocá-los no papel, na realidade, para que você possa entender a dimensão. Então, hoje eu digo o seguinte para os nossos vendedores: meta é diferente de cota. Cota dá uma delimitação daquilo que você pode atingir. E meta é alguma coisa que você tem que superar. É diferente. Cota você atingiu e atingiu. Cota pode ser uma cota mínima, tá? É como se um racionamento de uma determinada porção, né? E meta não. Meta é alguma coisa que você tem que superar. Então, as pessoas são movidas a metas, são movidas a desafios. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas e vendedores não conseguem estabelecer e cumprir metas. Quer dizer, cumpre a cota e às vezes não cumpre a meta. Diferencie então, por exemplo, recebe uma meta de 100, uma cota de 100. A meta também seria 100? Se você olhar por números, sim. Mas o que é a cota? A cota, eu fiz uma cota para ti 100 mil reais de venda, 100 mil unidades, 10 mil unidades, 100 unidades. Essa é uma cota numérica. A meta é aquilo que eu estou disposto a fazer além dessa cota. É um desafio maior. Por que eu estou fazendo aquilo? É o sentido. É o sentido da coisa. Então, nós encontramos algumas pessoas desmotivadas porque ela fala assim: a meta que eu tenho que fazer é de 10 mil reais. Mas a meta, ela não trabalha na empresa para fazer a meta da empresa. A primeira coisa ela tem que entender é que ela tem que ter uma meta pessoal. Por que eu vou fazer a meta que a empresa está me pedindo? Tá? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus sonhos? Né? Por que eu preciso fazer isso? O que eu quero com essa meta? Aí seria a motivação. A motivação. Motivação para a vida. A motivação. Não só para a profissão. Né? Exato. E o que eu percebo em relação a metas, professor, é que muitas vezes as pessoas sabem, querem superar a cota, atingir a meta, mas não sabem como. Eu acho que é no como, ou seja, como eu fazer para realizar isso é que está o problema, né? Exatamente. Quando você abre uma reunião e pergunta se as pessoas têm sonhos, Geraldo, elas dizem, tenho sonho. Aí você começa a perguntar, né? Mas é sonho de ter algum bem material, sonho de ser uma pessoa melhor, sonho de querer fazer uma viagem, tá? E todo mundo fala, eu quero fazer isso, eu quero ter aquilo, eu quero um carro, eu quero uma casa. E nós perguntamos, você quer uma casa? Tá bom. Aí a primeira pergunta, para que você quer uma casa? Você já não tem uma casa? Ou você mora na rua? Ou você mora debaixo de um porão? Ou você mora em cima de uma árvore? Então, por que ela quer uma casa? Porque ela quer uma casa para morar bem. Mas o que é morar bem? Então você começa a questionar. Então hoje as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é realmente meta e como ela deve ser estabelecida. Então você tem que questionar, ela tem que fazer sentido, ela tem que ser específica, ela tem que ter uma data específica para ser concluída, senão você fica adiando essa meta. Então, o ano que vem eu vou fazer, o ano que vem eu começo. A todo momento você pode falar o ano que vem. E quando você estabelece que dia 15 de dezembro de 2011 eu concluirei essa minha meta, será em dezembro de 2011. É uma data que não vai mais repetir. E ou seja, até lá, até esse 15 de dezembro, a pessoa pode delimitar assim, mês, dia, o que ele tem que fazer para que chegue lá na data limite, na data que ele estabeleceu, com essa meta realmente cumprida. Exato. Atingida. Nós sempre ensinamos os alunos, os vendedores, os encontros que nós participamos, a fazer uma meta grande, sonhar grande, pensar grande, tá? Existem livros que têm título, né? A Magia de Pensar Grande, A Mágica de Pensar Grande, e você tem que escrever.
o que vem na tua cabeça. Pensar em 1 mês, 2 anos, 3 anos, 10 anos. E você tem que depois estabelecer e ir trazendo essa meta para cá. Eu vou comprar uma casa, como é que vai ser essa casa? A casa custa 50 mil reais, 100 mil reais, mas como eu vou fazer para ter esses 50 mil reais? Começar a guardar um pouquinho todo mês, né? Exatamente, começar. Então eu vou fracionando ela e tenho que fazer. O que eu tenho que fazer na próxima semana? Porque a minha casa daqui a 10 anos eu vou ter, mas daqui a 10 anos eu tenho que fazer muita coisa, então eu tenho que estabelecer. E a mesma acontece com metas comerciais. Quando você define uma meta para o vendedor, a tua meta do mês é tantos mil reais, ele fala assim, tá bom. Simplesmente isso. Quando você fala assim, a tua meta nessa semana é tantos mil reais, já muda o enfoque, ou seja, ele já tem um limite menor para poder atingir aquele objetivo, aquela meta. Aí eu falo assim, você vai fazer essa meta porque através dessa meta você vai conseguir realizar a tua meta, os teus objetivos. Ou seja, ele tem uma meta de longo prazo, de 1 mês, mas ele tem uma meta de curto prazo, que é dia ou que é semana. Quando eu delimito, digamos assim, dia, semana, canalizam-se as energias para que essa meta seja melhor atingida? Sem dúvida, Geraldo, porque, como eu disse, a meta por mês, ela deixa o vendedor numa zona de conforto. Significa que se ele não vender nos 2, 3 primeiros dias do mês, ele tem ainda mais 27, 26 dias para vender. Então ele vai adiando essa iniciativa dele de tentar fazer o objetivo mais rápido. Quando você tem uma meta canalizada para uma semana ou para um dia, algumas empresas estabelecem metas por hora. Por quê? Porque o vendedor ele é medido por hora. Então quando você coloca meta diária, eu sei que hoje, a primeiro minuto, eu tenho que vender. O segundo minuto, a primeira hora, eu não posso passar batido, eu tenho que ter venda, porque senão eu não vou conseguir realizar. Mas não bate um desespero aí? Se não cumpriu na primeira, não cumpriu na segunda, não cumpriu no meio-dia? Bate o desespero para as pessoas que não estão preparadas. Eu volto no primeiro tema do nosso bloco, que é o treinamento. Então as pessoas têm que estar dispostas, ela tem que estar certificada. Então, eu lembro que uma vez me perguntaram, numa entrevista, como você administra pressão? E eu imediatamente respondi, resultados. E a pessoa que me perguntou ficou surpresa, porque ela nunca ouvira uma resposta desse tipo, resultados. Então, quando você está preparado para dar resultados, você não tem essa pressão. Você não tem esse medo de não cumprir. Porque você sabe que se você não fizer, nas próximas horas você tem que recuperar aquilo que você não fez. Para o profissional preparado, é possível se cumprir metas sempre? Geraldo, é uma pergunta complexa e delicada, porque pelo que se vê nas estatísticas, apenas 10, 15% das pessoas batem meta. São os profissionais mais qualificados? Às vezes não. O que a gente entende de profissional qualificado? Um profissional que sempre bate meta? É um profissional que está sempre aprimorando os seus conhecimentos, está sempre estudando e sempre se desenvolvendo para bater metas. Às vezes uma pessoa bate meta porque um cliente foi bem atendido e deu preferência para ela de atendimento. Mas nem sempre os melhores vendedores são os que batem meta. E por falar em melhores vendedores, nós vamos dar um rápido intervalo e voltamos no quarto bloco falando sobre perfil profissional e continuando um pouquinho mais sobre esse tema de metas e associando aí perfil profissional. Daqui a pouquinho nós voltamos.